Oh, glórias. Olha para o seu irmão, fala que bom que hoje você está aqui. Porque eu ao seu lado sou uma bênção. Oh, glórias. Uma abençoada Páscoa. Oh, glória. Abra sua Bíblia. Deus é tão bom, né, irmão? Que é maravilhoso nós podermos festejar a Páscoa, sabermos que Deus é conosco, sabemos que Deus é o Deus que operou, que faz obra. Oh, glórias. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Abra o livro de Mateus 28. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra, entrando, assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas as mulheres, o anjo disse: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. E as mulheres saíram rapidamente do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele e o abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse também: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Eu quero orar essa palavra. Que essa palavra impacte você de uma maneira que você seja transformado, que teu marido não te reconheça mais, que teus filhos não te reconheçam mais, que teu esposo não te reconheça mais, mas cheio de alegria, de vida nova, de força, de vontade e de ânimo, proclamando a obra de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, se você quiser pode orar comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa Páscoa, Senhor, em que tu verdadeiramente ressuscitaste. Senhor Jesus, vem com teu Santo Espírito nesse culto. Senhor, a começar em mim, perdoa, Pai, toda arrogância, Pai, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, toda prepotência, Pai. Em nome de Jesus nós colocamos na cruz, pedimos perdão e pedimos que tu venhas estar operando. Vem Espírito Santo, vem tu fazendo obra, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito do medo, de angústia, de incredulidade, Pai. E venha tu, Senhor Deus, durante essa pregação, fazendo a tua obra, Pai, curando, restaurando e principalmente curando os corações, Senhor. Só tu sabes os corações agoniados, Senhor, angustiados por parentes, por situações, por medo, por angústia e por enfermidade. Mas tu és o Deus que moveste céus e terra para nos salvar, para nos perdoar e para nos curar. E pelas tuas feridas, Pai, somos curados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, dando glória a Deus, oh aleluia. A Bíblia nos relata algo tremendo. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos o povo mais infeliz da terra. Agora, se Cristo ressuscitou, nós somos mais do que vencedores. Nada é impossível para aquele que crê, porque em Cristo Jesus, aleluia, somos mais que vencedores. O que é a Páscoa? A Páscoa, se nós lemos, a Bíblia relata que o povo de Israel, eles foram conduzidos ao Egito na época por causa de fome por José, e passaram-se muitos faraós, e a Bíblia diz, e veio um faraó que não sabia de José, e começou a oprimir o povo de Israel, os descendentes de Jacó, as 12 tribos. E passaram-se 430 anos, e a Bíblia diz que o povo começou a clamar novamente a Deus. E a Bíblia diz que Deus veio e disse: olha, eu vi o clamor do povo, eu vi a sua aflição, e eu desci para salvá-los. E ele chama um homem chamado Moisés. É o Salvador. Ele foi anunciado, mas como também em Jesus, quando o seu nascimento veio,
houve medo. E novamente, assim como sempre acontece quando o inimigo está furioso, ele mata crianças. Eles mataram crianças, mas Moisés é poupado porque a sua mãe e os pais tinham uma ideia de colocá-lo no Nilo, colocá-lo dentro de um cesto. E assim a filha do faraó o resgata, o educa a custas do Estado. A mãe a paga para ser a ama. E ele chega, quando ele chega na idade de 40 anos, a Bíblia fala que ele se agradou em ficar com seu povo, mesmo sendo desprezado. E no entanto, ele foi na própria força. E numa dissensão, ele acaba cometendo um crime, matando, ele tem que fugir para o deserto. E aí Deus começa um processo de lapidação. Aí Deus tem um encontro com ele. Ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci, eu vou salvá-los, vai você. Sabe, quando Deus tem um plano de salvação, Ele usa pessoas. E em geral, pessoas que não querem ir. Olha para o seu irmão, está falando de você agora, irmão. Às vezes não querem ir. E a Bíblia relata de que no final ele recebe o mandato, ele vê os milagres que Deus faz. E ele chega para Faraó e diz, Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Mas Faraó não sabia que Deus era todo-poderoso. E ele não queria. E Moisés diz, olha, assim diz Deus. E o Faraó fala, neca nada nada. Como é que fala não em português? Neca de pitibiriba. E ele tenta várias vezes, eles olha, o Senhor vai fazer maravilha. E começam com pragas, uma praga atrás da outra. E ele é irredutível. No final das pragas, diz, ok, os homens podem ir. Depois, ok, os homens, mas não as crianças. E no final Moisés diz, olha, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, nenhum casco de animal ficará no Egito. Todos sairemos do cativeiro. E a Bíblia fala que aí surge a Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo. Deus chega a Moisés e revela a Páscoa, o que é realmente que deveria ser preparado, um cordeiro, no versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades, escolhe um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra, matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa para matá-los. Moisés chega mais uma vez para Faraó e fala, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, mas quando alguém endurece o seu coração, e Moisés chega, olha, Faraó fala para Moisés, se mais uma vez o virmos, alguém vai morrer. E Moisés diz, foi a tua palavra. Nós não mais nos veremos, e a morte virá. E a Bíblia relata de que, assim Deus fala para o seu povo, olha, cada um entre na sua casa e passe o sangue na viga da porta. E quando o anjo da morte passar, o primogênito será poupado. Porque quando o anjo vir o sangue. E a Bíblia relata de que há uma tragédia enorme, porque todos os filhos dos egípcios... Interessante, a Bíblia diz que muitos outros povos também aderiram ao povo de Israel. E eles são salvos e aquela noite há um pranto, há um grito de desespero. Nas casas do Egito. E Deus, Ele tem um propósito. E assim o povo do Egito sai, o povo de Israel que estava no Egito sai e eles são libertos. O sangue do cordeiro, ele foi responsável e agora eles saem do Egito. Há uma libertação do cativeiro. Quando a Páscoa é comemorada agora no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra, quando João Batista olha para Jesus, fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele começa seu ministério em Nazaré, e a Bíblia fala em Lucas, capítulo 4 ao capítulo 6, lhe é dado o livro do profeta Isaías, capítulo 61. E ele começa a ler, que o Espírito do Senhor está sobre mim, para ver, para libertar os cativos. E ele começa nessa, e de repente o povo se levanta, levam ele até o pináculo e querem derrubá-lo, porque dizem, você afrontou Deus vivo.
Mas ele sai no meio deles. Já começou a missão, querendo matá-lo. Passaram-se 3 anos. E ele ensina aos seus discípulos. Ele não chama discípulos estudados, não chama estudantes da Universidade de Jerusalém. Chama aqueles que são desprezados. Aqueles que ninguém quer. Cobradores de impostos, pescadores. Ele chama pessoas, os zelotes. E esses, ele não chamou os capacitados, mas ele capacitou os chamados. E a Bíblia relata de que, depois de 3 anos... Quando chega essa hora, na quinta-feira à noite, ele chama os seus discípulos e mais uma vez, justamente quando é comemorada a Páscoa, e ele chama seus discípulos mais uma vez. Tenho forte desejo de tomar a ceia da Páscoa com vocês. No dia angustiante, pior momento da história, ele ainda tinha saudades de ter comunhão com aqueles que na verdade só lhe deram trabalho. Ele veio do céu, de uma sabedoria celestial, de uma dimensão sobrenatural, de um poder do Pai, e ele vem a essa terra de maneira ínfima, como servo. Ele vem nascendo numa manjedoura, ele vem morando numa casa pobre, ele vem não conhecendo nada do que nós conhecemos de modernidade, e ele estava no céu. Não era hotel 5 estrelas, era um hotel de milhares de estrelas. Era o Senhor, e ele desce à terra e tomou forma de escravo, e foi obediente até a morte. E aí esse Cordeiro de Deus, ele chega, e a Bíblia diz, eu acho interessante, quando nós lemos no livro de Isaías 53, ele fala no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Em Mateus capítulo 28, ele fala, ele me é dado todo o poder nos céus e na terra. Em Marcos capítulo 6, vocês vão ressuscitar mortos, e onde vocês impuserem as mãos, serão curados. E Deus, ele capacita seus discípulos. Mais tarde, quando ele sobe aos céus, 40 dias depois da ressurreição, e depois de 50 dias, ele manda seu Espírito Santo, e os discípulos são cheios do Espírito Santo, e começa a maior dimensão de mudança na história da humanidade. O Império Romano, todo poderoso, com milhões de soldados, não conseguiu segurar o cristianismo. Mataram milhões de cristãos, mas os cristãos tinham uma arma, que as armas não podem combater, eles tinham o amor. Eles amavam seus inimigos, intercediam por aqueles que os odiavam, abençoavam aqueles que queriam maltratá-los. E a Roma estava cheia de cruzes, mas eles não mudaram, eles tinham esse amor aos perdidos, esse amor que na hora da morte diziam, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que estão fazendo. E conquistaram a Roma. Hoje o Império Romano não existe mais, mas a igreja do Senhor Jesus, iniciada por um nazareno, que tinha tanto amor, que mudou a história da humanidade. E nos últimos dias que ele estava aqui na terra, ele disse, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos curados. A partir deste momento, Deus nos liberta. Ele diz que devemos sair totalmente do Egito. Não ficar no pecado. Não ficar numa vida. Não tem a ver com uma denominação. Não tem a ver com pertencer a uma igreja. Não tem a ver com ser membro de uma igreja. Tem a ver com ter uma aliança com Deus. Eu acho interessante o apóstolo Paulo. Ele traz isso de uma maneira sobrenatural. E ele chega em Romanos capítulo 10. E ele fala para os seus leitores, ele fala no versículo 9, no versículo 10, ele fala, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ele fala, olha, a velha aliança, e Jesus naquela quinta-feira fala, olha, a Bíblia diz que ele tomou o pão, e tendo dado graça, falou, olha, esse é meu corpo, que foi dado, que foi dilacerado, que foi quebrado por os ossos. Aí ele pega o cálice, esse cálice é o sangue da nova aliança. A velha aliança, ela era composta dos mandamentos. A tua salvação dependia de aquilo que você fazia em relação aos 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele fala que ele é a lei de Moisés. Quando Jesus chega, a nossa aliança é com Jesus. Não é mais pelo que nós fazemos, é porque ele fez por nós. E aí nós cremos nesse. E a Bíblia fala, olha, você tem que fazer uma aliança. É um contrato. Se você crê de coração que ele realmente morreu e ressuscitou, e você confessar isso com tua boca, fizer um contrato audível, você será salvo
se você crer no coração. E a Bíblia diz que eles chegavam aos milhares, e eram batizados, eram mudados, e de repente as famílias onde tinha um pai raivoso, nas famílias onde tinha pessoas com vícios, nas famílias onde tinha pessoas enfermas, o evangelho entrava e transformava a pessoa. Entrava com amor, com restauração, com restituição, entrava novamente com reconciliação entre pais e filhos, e de repente começou a haver paz no lar. Houve perseguição, muitos foram mortos, mas eles pagaram o preço, porque mais vale ter a paz no coração com Deus do que viver num mundo de paz com o inferno dentro do coração. E aí Deus diz, olha, eu dou poder para vocês. E aí ele fala em Tiago que se alguém estiver enfermo, chame um presbítero que ore ungindo com óleo. E eu tenho visto muitas curas nos últimos dias. E quando estávamos de madrugada orando pela noite de hoje, me veio muito forte uma noite de cura hoje. E nós queremos hoje estar orando, nós queremos hoje tomar posse da palavra de Deus, nós queremos hoje, nessa Páscoa, seja inesquecível para você. Que haja cura espiritual, que haja cura emocional, que haja cura psicológica, que haja cura física, que haja cura de relacionamentos, que haja cura com Deus em relação à sua vida, que haja cura do passado, que haja cura dos vícios, que haja cura da sua autoestima, que haja cura do seu passado, que haja cura da falta de perdão, não só em relação aos outros, mas onde você não consegue perdoar você mesmo. Eu gostaria de orar, vai ser uma oração um pouquinho mais demorada, você pode se ajoelhar, pode ficar sentado, pode ficar em pé se quiser. Eu gostaria que alguém do louvor estivesse nos ministrando instrumental no piano. E eu creio que Deus está movendo, quando estávamos orando por esse culto, irmão, Deus está movendo coisas sobrenaturais. É maravilhoso quando sabemos que Deus é conosco. Se você está assistindo em casa, eu gostaria que você pegasse no lugar tranquilo, desligasse tudo que pode te incomodar. Vai ser uma oração um pouquinho mais longa, mas a Bíblia fala, se crermos conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do nosso interior. Irmão, Deus pode. Pastor não pode nada, Deus pode. Irmão, quando Deus quer, até uma mula Ele usa poderosamente. Agora depende da fé. E a minha oração é que nessa Páscoa, essa ressurreição do Senhor Jesus, esse poder que desce do céu, e a Bíblia fala que houve terremotos, aqueles soldados romanos, irmão, soldado romano não é mimimi não, eles estavam preparados, eles sabiam que era a guerra, e eles tremeram na calça, quando veio aquele terremoto, quando a pedra remove, quando vem o anjo, vem aqueles raios, vem toda aquela luz, a Bíblia fala, o anjo chega para os soldados ficam com medo, os soldados desmaiam. Aí ele olha para as mulheres, não se preocupem, vocês vieram buscar Jesus, eu protejo vocês, mais ou menos. Agora, aqueles que estavam contra nós, irmão, quando nós estamos com Jesus, Ele quer mudar, Ele quer transformar, mas para isso você precisa estar no altar. Como é maravilhoso quando estamos no altar. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu tive 1 ano e 3 meses muito intensivos com Deus, e foi uma época em que Ele me acordava e 2h30 por noite eu orava. E um dia Ele chegou para mim, eu senti Ele dizendo, Teodoro, você quer uma casa? Eu falei, como? Eu falei, você quer um casarão? Quer uma mansão? E antes de responder, de repente eu orei, eu falei, Deus, eu quero minha casa no altar do Senhor. Eu preciso dizer uma coisa, irmão, eu não conheço uma pessoa mais feliz do que eu sou. Quando Deus entrou na minha vida, irmão, eu era realmente um cabra muito esquisito. Eu glorifico a Deus porque ninguém de vocês conhece minha infância. É maravilhoso que chega numa cidade e ninguém conhece você. Oh, glória! Conhece você como pastor, respeitam você. Não sabe o trambucho que era quando era jovem. Mas Deus olhou para mim e Ele gostou de mim. Eu não sei porquê, mas Ele gostou. E Ele diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Ele quer fazer isso na sua vida. E antes de orar, eu quero te dar a oportunidade de você fazer essa aliança com Deus. De você convidar Jesus para entrar na sua vida. E você que está aqui, que já tem Jesus, pode trabalhar como parteiro, incentivando e repetindo essa oração para incentivar o irmão que quer aceitar a Jesus. Ora comigo assim. Diga, querido Pai que estás no céu, através do Teu Filho Jesus Cristo, eu chego na Tua presença. Através da Tua palavra eu reconheço que sou pecador. Eu sinto muito, Pai. Me perdoa os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo. Eu te convido, Senhor Jesus, entra na minha vida.
faz tudo novo. Eu te declaro como meu Senhor e Salvador. E em nome de Jesus, eu ordeno a todas as hostes do inferno, saiam da minha vida, saiam da minha família, saiam dos meus pensamentos, saiam da minha casa. Eu sou do Senhor Jesus, e em nome de Jesus, nenhum de vocês pode mais tocar o que leva meu nome. E eu te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.